habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Colossenses 3:16. Bom dia a todos, a graça e a paz de Cristo. A lição 9 é a lição que nós vamos fazer a reflexão desta manhã, né, que tem como título ali, ver para crer ou crer para ver. Ela está pautada ali no capítulo 9 de João, em que consta ali, né, o sexto sinal de Jesus Cristo, que foi a cura do cego de nascença. Onde a gente encontra como passagem principal o esclarecimento quanto à questão do pecado hereditário, que eles acreditavam que o pecado dos pais passavam para os filhos, e maldição hereditária também, né? Então, essa ideia era a ideia que os judeus tinham quando viam uma pessoa com deficiência física. Então, esse capítulo 9 trata um pouco desse assunto e tem como pano de fundo também o debate da identidade de Cristo, né? Dizendo que os fariseus ali queriam tentar provar ao contrário, que Jesus não era o Cristo. Então ele tem esse pano de fundo aí, o capítulo 9, tá? Nós vamos tentar acompanhar o capítulo 9, né? Versículo a versículo aí, os pontos principais. No versículo 2, os discípulos perguntaram lá: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Essa pergunta já demonstra também essa ideia enraizada dos judeus, tanto dos fariseus quanto dos próprios discípulos de Cristo, sobre essa ideia da transmissão do pecado. Tá? Por parte dos fariseus, nós vemos isso aí no versículo 34, em que quando os fariseus conversam ali com o cego, irritado um pouco com a resposta, né, eles dizem isso: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. Então realmente essa ideia era bem formulada e isso encontra para eles, né, respaldo bíblico, porque ali no Antigo Testamento, né, a ideia deles, quando eu digo respaldo bíblico, é que a ideia deles ao ler ali Êxodo 25 entendia isso, porque lá em Êxodo 25 está escrito lá: não te encurvarás a elas nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então, diante desse versículo, eles tinham a ideia de que realmente quando a pessoa tinha um defeito físico, tinha algum tipo de problema, era uma maldição, era um pecado que passava do pai para o filho. Nós temos também aí em Ezequiel 18, de 1 a 4, também uma outra passagem em que eles reafirmavam essa ideia, esse entendimento deles. Só que aqui, esse episódio aqui de Ezequiel, na verdade, ele mostra o inverso, né? Porque o contexto histórico aí de Ezequiel era que o povo estava sendo levado cativo, né? E eles lá, vamos ler aqui para a gente entender, ó. E veio a palavra do Senhor dizendo: que pensais, vós os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai. Assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, a ideia deles era que eles estavam sendo levados cativos porque os pais pecaram lá no Sinai, quando adoraram o bezerro de ouro, né? Saindo lá do Egito. Então a ideia deles é que eles estavam pagando, né, pelo pecado dos pais. Então, só que lá embaixo, na parte do versículo, já demonstra o inverso, né? Que ele diz lá assim, ó: a alma que pecar,
essa morrerá. Então, o pecado já demonstra, a própria passagem demonstra que ele é individual, né? A alma que pecar, ou a do pai ou a do filho, né? Ela não é transmitida, né? Não há essa hereditariedade. Então, esse sinal ele soluciona esse problema de nascença aí do versículo 34, né? Que a ideia dele de que tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. O próprio Salmo 51, verso 5, ele explica lá que eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Então, todos nós nascemos em pecado, né? Não é aquele cego de nascença, não é porque ele tem um problema que aquilo ali vem dos pais. Na verdade, todos nós nascemos em pecado e não se trata de uma questão hereditária. Aí está um ponto interessante desse capítulo, que esse milagre só é previsto no Evangelho de João, né? Da cura do cego de nascença. E o que é interessante é que em outros milagres você percebe Jesus perguntando: o que queres que eu te faça? Né? Quando a mãe de Jesus aparece para ele lá no primeiro milagre, lá falando sobre a questão do vinho que tinha acabado, Jesus é solicitado, né? Então, nessa passagem, nós não vemos essa solicitação do cego. Na verdade, o cego nem conhecia Jesus. Ele não pediu para ser curado. Isso aí serve como exemplo para as nossas vidas, né? Demonstra aí, Jesus Cristo demonstra isso aí para a gente, que independente de nós solicitarmos, às vezes a gente não chega nem a pedir, não chega nem a vir ao coração, mas Cristo já conhece a nossa intenção, Ele já conhece a nossa necessidade, né? E muitas das vezes Ele age em nosso favor antes mesmo de nós pedirmos a Ele, né? Então isso é muito interessante, porque às vezes a gente pensa que Jesus não está vendo, que Jesus não se atentou para as nossas necessidades, quando na verdade Ele já conhece tudo. E isso também demonstra que muitas das coisas que acontecem na nossa vida, às vezes a gente fica procurando justificativa, né? Por que isso está acontecendo comigo? Fica tentando encontrar um erro nosso, um erro cometido, quando na verdade muitas das coisas que acontecem na nossa vida são para a glória de Deus, né? Tem um propósito, porque a resposta de Jesus é que nem ele pecou, nem seus pais, né? Ele nasceu assim para que fosse manifesta a glória de Deus na vida dele, né? Então, isso serve para o nosso dia a dia, isso serve para a nossa vivência, que realmente a gente muitas das vezes fica tentando procurar justificativa para alguns acontecimentos, né? E essa passagem é bem clara em mostrar isso, né? Que nada escapa aos olhos do Senhor. Outro ponto interessante é que a cura ocorreu de um modo atípico. Muitas das vezes a gente quer que Deus atue de uma forma específica, do nosso jeito, né? E ali foi bem diferente. Jesus fazer aquele lodo e passar nos olhos do cego. E além disso, pedir ele para ir lá se lavar no tanque de Siloé. Isso realmente às vezes a gente não consegue entender que Jesus Cristo poderia agir de certa forma na nossa vida, né? Às vezes a gente fica querendo encontrar lógica, mas isso não tem lógica, isso não tem como ser isso, não tem como ser de Deus, não tem como dar certo. E Deus atua da forma dele, de uma forma diferente. Então isso serve também de exemplo para a gente entender que Deus atua de maneira diferente em cada caso, em cada pessoa, em cada família, e que a gente tem que estar realmente atento, a gente precisa orar, buscar ao Senhor para ter o discernimento espiritual das coisas que são de Cristo, né? Porque essa passagem aí, ela fala justamente isso, sobre a cura da cegueira, né? A cegueira espiritual
de poder entender o agir de Deus na nossa vida, entender a cura que Deus tem para nós em todos os ramos da nossa vida. Outro fato aí que a gente não pode deixar de ressaltar é o fato de que isso exigiu uma atitude do cego, né? Veja que se nós analisarmos que não tem a lógica, né? Aquele lodo no olho não segue uma lógica de cura, não é um remédio, não é um óleo, não é um medicamento, não é uma planta. Então, assim, não tem uma lógica de cura para aquela pessoa que estava sendo curada, e exigiu fé dela de que ela poderia realmente não ir para o tanque, não ir se lavar, e falar assim, isso é uma besteira, o que esse cara está fazendo comigo, está me ridicularizando, né? Então, assim, isso envolveu fé, né? E isso é um ponto muito importante nessa passagem, que às vezes o atuar de Deus na nossa vida, ela ultrapassa todo e qualquer limite de lógica. Ele requer primeiro a nossa fé, ele requer um passo de fé nosso, para que realmente as coisas depois, no futuro, elas passem a ter lógica, elas passem a ter um esclarecimento, que é justamente o que acontece com esse cego. Veja que ele não conhece Jesus, ele não sabe de Jesus, ele não sabe que a pessoa que está curando ele é Jesus, ele acredita que ele pode ser curado, e depois, lá no final do capítulo, Jesus se apresenta para ele e diz que ele é o Cristo, né? Então, assim, na nossa vida acontece de forma muito semelhante. Às vezes a gente passa por períodos em que exige uma fé, a gente não encontra lógica para o que a gente está passando, e mais na frente as coisas vão se esclarecendo e Deus vai mostrando para a gente o que era, o porquê desses acontecimentos. Então, assim, é uma passagem muito rica que realmente demonstra para a gente, assim, como nós devemos agir, como nós devemos caminhar com Cristo. O nosso caminhar com Cristo é realmente de fé em fé. Mais adiante, aí no capítulo 9, versos 19 e 22, a gente pode notar que os pais do cego se esquivaram de esclarecer a cura, né? Eles alegam que o filho tinha idade para responder, porque na verdade eles estavam com medo de ter que declarar que Jesus era o Cristo, que aquela pessoa que curou era o Messias. Então eles se esquivam disso com medo de ser expulso da sinagoga. Mas aí tem a imagem da sinagoga aí no tempo de Jesus, para a gente ter uma ideia. Mas a pergunta que a gente precisa fazer é: qual é a importância dessa sinagoga para o tempo de Jesus? Por que ele tinha medo de ser expulso da sinagoga? Bem, aí tem um trecho do livro de Klaus, esse livro está em espanhol. Então aí é uma parte aí que foi traduzida, não por mim, mas pelo Google, né? Em que ele esclarece que essas pessoas, os judeus que eram expulsos da sinagoga, eles não podiam participar, né, dos cultos, eles não podiam comprar, eles não podiam vender, eles não podiam ter posses. Então havia uma série de restrições sociais, políticas, econômicas para aqueles que não participavam ali da sinagoga. Isso tinha muito um cunho principalmente político e econômico, né? Porque os judeus ali, eles tinham a religião ali reconhecida, né, pelos romanos. Então, assim, eles pagavam impostos, então os romanos não mexiam com eles porque eles pagavam esses impostos, então eles não precisavam cultuar os deuses romanos. Mas a partir do momento em que o judeu ele era expulso da sinagoga, ele tinha a obrigação de adorar os deuses romanos e participar desses rituais. Então, para o judeu que não adora outro deus, isso era terrível, né? Era uma morte social, uma morte da fé. E então, assim, eles tinham medo de ser expulsos, né? Eles tinham medo de não poder participar.
E isso aí criou um problema muito grande nessa época, tá? Eu estou até enviando para vocês, vou mandar anexo aí, um texto bem pequeno de uma página, uma defesa do doutorado do aluno da USP, em que ele mostra isso, essas evidências, ele esclarece essas questões políticas da época, tá? Nós vemos esse episódio ali na Bíblia, na passagem ali de Nicodemos, em que Nicodemos procura Jesus à noite, né? A Bíblia refere-se a Nicodemos como o príncipe dos judeus, ele tinha um papel importantíssimo, e ele procura Jesus à noite justamente por causa disso, porque ele poderia ser associado a ser seguidor de Cristo, o Messias, e consequentemente ele seria expulso. Então, assim, perder os bens, perder todos os privilégios, não poder comprar, não poder vender, era a morte, né? E esse ponto também é um ponto muito interessante, porque os judeus, por exemplo, que se declarassem cristãos, eles sofriam tudo isso e muitos deles não suportavam. E para ele voltar para a sinagoga, era exigido deles que eles confessassem que Jesus não era o Cristo, para eles serem aceitos novamente no círculo, né, judeu. E por que eu falo que esse ponto é um ponto muito importante? Porque na Bíblia a gente percebe alguns ciclos, né? Na criação lá do mundo, a gente vê em Gênesis 1 que no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ali a gente vê que a criação da terra se deu por água, né? E a destruição dela também com o dilúvio se deu por água. Nós vemos que por um homem entrou um pecado no mundo, e aí por um homem o pecado do mundo foi perdoado. Você vê um ciclo aí. Quando o povo judeu sai do exílio lá, né, a jornada dele começa com a travessia do Mar Vermelho. E termina essa travessia, eles terminam essa peregrinação no deserto com a travessia do Rio Jordão já, né, sobre a liderança de Josué. Então você vê outro ciclo aí, iniciando-se pela abertura do Mar Vermelho e encerrando-se pela travessia do Rio Jordão. E aqui no Evangelho de João, nós vemos que o cristianismo surgiu aqui com essa restrição. Quem era o judeu que era declarado cristão, ele era expulso da sinagoga e ele ficava sem poder comprar e nem vender. Então a gente vê que o Evangelho ele começa com essa situação de que você não podia comprar e nem vender, e a gente vê essa restrição lá no Apocalipse, né? Em que aquele que tiver a marca da besta, que não tiver a marca da besta, não poderá também nem comprar e nem vender. Então a gente percebe um outro ciclo muito interessante, tá? Que esclarece muito também essa preocupação aí dos pais de não justificar o filho, né? Eles empurram meio o filho ali na fogueira, ali, coitado. Aqui eu separei esse versículo 30, do 30 ao 34, também com o intuito aí da gente refletir sobre algumas coisas que nos são oferecidas, alguns privilégios, que muitas das vezes vão de encontro aos princípios cristãos. Veja que o cego, ele defende ser Jesus Cristo um profeta, ele defende que se não fosse da parte de Deus, e diz que os fariseus deveriam saber disso, que se não fosse da parte de Deus ele não poderia curar, que não houve relato de cura de cego de nascença. E na verdade o que ele estava fazendo aí, isso passa uma mensagem muito forte, porque imagina uma pessoa que nasceu cega, que não tinha direitos, que não participava da sociedade, que mendigava, que vivia à margem da sociedade, que praticamente não existia para a sociedade. E agora ela vê na cura dela uma oportunidade de participar de tudo isso, né? Porque ele curado, agora ele podia participar de tudo isso. Só que neste momento ele tem uma decisão a tomar. Qual a decisão? Ou ele nega a Cristo,
e participa disso tudo, ou ele confessa que Cristo é o Senhor, é o Messias, e é expulso e tem que continuar a viver à margem da sociedade. Olha que interessante. Então, é um ponto muito importante, porque isso muitas das vezes acontece na nossa vida. Às vezes a gente tem essa oportunidade de participar de ciclos, de participar de promoções, de participar de eventos que ferem princípios cristãos, e a gente fecha os olhos para isso, para aproveitar e esquece sim do caráter cristão, da necessidade de darmos exemplo, da necessidade do que o nome de Cristo ele seja glorificado através das nossas atitudes, através do nosso viver realmente, viver o cristianismo, né? Então é um exemplo muito bonito, em que realmente mostra muito mais do que uma simples cura, mas mostra realmente uma conversão, né? Isso é muito importante. Logo a seguir, a gente tem aí que com essa defesa que ele faz, né, de que só poderia ser filho de Deus, só poderia ser Cristo que tinha curado ele, né? Ele fala que com certeza é profeta. Nós vemos aí a revelação da identidade do Messias, né? A gente vê esse termo filho do homem, é um título messiânico, né, que você encontra ali em Daniel 7,13, você pode fazer referência a Daniel 7,13 e Mateus 26,64, tá? Em que você vai ver essa referência de filho do homem sendo chamado de filho de Deus, né? Como sinônimo de filho de Deus. Essa identidade, a gente fala de identidade porque o Evangelho de João, a gente vê que como a mensagem, uma das mensagens principais aí de João é justamente mostrar a identidade de Cristo, né? Confirmar que Jesus era o Cristo, justamente por essa ideia que a gente falou atrás aí dos fariseus entenderem, né, que Jesus não era o Cristo, não era o Messias, negar. Então a gente percebe que havia esse conflito ali social, esse conflito religioso. Então aqui a gente vê o Evangelho de João mostrando essa identidade. E por que a gente fala de identidade? Bem, quando se você for pego aí por vamos dizer que você parou numa barreira policial e o policial está desconfiado que você não é quem você diz ser, a primeira coisa que ele te pede é um documento de identidade, porque o documento de identidade ele individualiza a pessoa, né, perante os demais da sociedade. Então, o que uma identidade traz para fazer essa individualização? Ela traz ali o nome. Então o Evangelho de João ele mostra que Jesus Jesus é o Cristo, é o Messias, né? Ele lá no capítulo 1 ele mostra a naturalidade, né? Que no princípio era o Verbo estava com Deus, né? Então nas regiões celestiais, então ele estava com Deus. Então mostra essa naturalidade de Cristo, que ele não é terreno, né? Que ele vem do Pai, ele é filho de Deus. Mostra a data de nascimento, né? Dizendo que ele é pré-existente a toda a criação do mundo. Então ali mostra, dá essa característica, né? E a filiação, né? Diz que ele é filho de Deus. Então, quando a gente fala de identidade, a gente quer dizer justamente isso, né? Que ele traz essas características que indicam que Jesus é o Cristo, é o Messias. Pois bem, por último aí, para a gente encerrar, separei ali o versículo 39, que diz: E Jesus lhes disse: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. No dicionário de grego, tá? Aí a gente tem aí o termo aí que é blepo, tá aqui, blepo. Ela tem o significado de ver, discernir, através do olho como órgão da visão, né? Então, aí se tem enxergar, o enxergar físico, né?
E aí a gente tem lá embaixo também o sentido metafórico dele, ó, ver com os olhos da mente. Então essa mesma palavra ela pode ser utilizada nesses dois sentidos, tá? Então aqui na verdade o entendimento que se desprende deste versículo é justamente o fato de que o cego, apesar de cego físico, né, a gente ali com o órgão da visão não conseguir enxergar fisicamente, ele conseguiu ter o discernimento mental de que Jesus era o Cristo, né? E a gente vê no Evangelho de João muito esses contrapontos, né? Essa antítese em que ele trabalha a questão da visão física e a visão mental, né? Então essa parte final ali em que fala que os que veem sejam cegos, na verdade ele quer explicar que aqueles que veem fisicamente se tornem cegos fisicamente como cego, para que possam alcançar o discernimento, né, através dos olhos da mente. Então aqui na verdade Jesus não está querendo cegar ninguém fisicamente, né? Ele está querendo dizer o seguinte: às vezes a gente olha e não enxerga. Muitas das vezes a gente pensa que conhece, pensa que sabe, pensa que tem a razão, né? Então esse termo na verdade ele trabalha com esse sentido metafórico aí, tá? Então o que ele quer dizer aí pra gente aí é justamente isso, que aqueles que são cegos ele quer dar a visão, ele quer curar, e aqueles que não enxergam, que se for preciso ele mudar as coisas, se for preciso ele agir na vida da pessoa, que a pessoa perca algumas coisas, e aí a gente pode entender que a perda da visão seria perda de coisas que prende a gente de enxergar o Evangelho, coisas que faz a gente não acreditar em Cristo. Se for necessário que a gente perca essas coisas, a gente tem que perder essas coisas para alcançar o bem maior, que seria a nossa salvação. Ok? Espero ter ajudado vocês aí, né, nessa reflexão, e até o próximo encontro, se assim Deus permitir. Forte abraço a todos. A graça e a paz de Cristo.